Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bondade de sentar-se. Meus prezados irmãos, os senhores receberam na entrada da igreja essa carta. Nós vamos lê-la depois da Santa Missa, na hora dos avisos. Vamos meditar agora, de maneira um pouco mais rápida, sobre as leituras da liturgia desse domingo, do 18º domingo. 3 pensamentos que podemos utilizar na meditação desse domingo. Primeiro, São Paulo, na primeira leitura, fala aos coríntios, dizendo assim: não cesso de agradecer a Deus por vós, pela graça divina que vos foi dada em Jesus Cristo. Nele fostes ricamente contemplados com todos os dons, com os da palavra e os da ciência. Tão solidamente foi confirmado em vós o testemunho de Cristo. Como nós devemos agradecer a Deus, porque nós fomos ricamente contemplados com os dons de Deus. Nossa vida toda está repleta das graças, dos dons de nosso Senhor. Dons na ordem material, dons na ordem visível, dons perceptíveis a nós mesmos, graças que nosso Senhor concede, que nós entendemos, que nós vemos claramente que foram graças, e graças que nosso Senhor nos deu, que nós nunca vamos ver só apenas no céu. Mas por todos eles, nós temos que admitir que nós fomos ricamente contemplados com os seus dons, com as suas graças. Eu falava na missa das 6 horas, às vezes nós nos esquecemos de agradecer a Deus, e olhamos apenas para as coisas, entre aspas, ruins que possuímos, para os defeitos, para a falta de saúde, para as doenças, para as dificuldades que possuímos. Mas olhemos para o lado bom, não só para as coisas desagradáveis, ou para as provações, não é, que possuímos. Assim, por exemplo, nós temos que agradecer a Deus porque vemos. E se não vemos tão bem, que pelo menos nós agradeçamos a Deus porque ouvimos. E mesmo que a gente não veja e não ouça bem, vamos agradecer a Deus porque podemos falar, não é? E vamos supor ainda uma pessoa que não vê, não escute e não fale bem, que pelo menos agradeça a Deus por se movimentar, por poder andar, e assim por diante. Nós muitas vezes, devido aos nossos temperamentos, nós temos a tentação de achar que as coisas estão ruins, que são piores, que tudo está ruim. Não é assim. Olhemos para as coisas boas, porque se no final das contas nós formos olhar para as coisas boas e, entre aspas, ruins que possuímos, nós vamos ver que pesa muito mais as coisas boas. As graças de Deus, elas são muito maiores do que as desgraças que passamos. Então agradeçamos a Deus. Esse é o primeiro pensamento. O evangelho de hoje, também Jesus faz um milagre. E é muito curioso esse milagre que Jesus faz. Alguns detalhes que o evangelista São Mateus fala para nós. Vamos pegar aí o número 9. Naquele tempo, tendo Jesus subido a uma barca, passou para outra margem e veio para a sua cidade, a cidade de Cafarnaum, cidade de Jesus. Eis que lhe apresentaram um paralítico estendido numa padiola, numa maca. Nome esquisito esse, né? Mas é um nome pouco usual, né? Um homem era paralítico e foi apresentado a Jesus por pessoas que tinham fé, que acreditavam que Jesus podia mudar a história daquele homem. A fé que eles tinham. Primeiro ponto, nossa meditação do Evangelho. Depois, Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Segundo o pensamento do Evangelho,
os teus pecados te são perdoados. Depois os fariseus, os saduceus, estavam lá naquela casa e escutaram Jesus dizendo: os teus pecados te são perdoados. Eles disseram: como é que pode? Isso é uma blasfêmia, só Deus pode perdoar pecados. Esse homem vai perdoar um pecado? Acontece que eles não queriam ver que Jesus não era simplesmente um homem, que Jesus era Deus. Eles não queriam ver isso. Ainda que vissem os milagres, eles não aceitavam. Isso é um pecado contra o Espírito Santo. Você resistir à verdade conhecida como tal. Às vezes a gente sabe que aquilo ali de fato é uma verdade, e mesmo assim a gente se coloca contra aquilo ali, não porque a gente não entenda, mas é porque a gente, por orgulho, não quer aceitar. Esse é um pecado que não tem perdão, a não ser que a pessoa se arrependa dele. Óbvio, né? E Jesus depois diz para eles assim: por que pensais mal em vossos corações? Então, o terceiro pensamento do Evangelho. O primeiro pensamento do Evangelho: Jesus viu a fé daquelas pessoas que levaram aquele homem paralítico até ele para curá-lo. Jesus não olha para a fé daquele homem paralítico, Jesus olha para a fé daqueles que o levavam. Isso é uma coisa muito bonita. Quer dizer que muitas graças, muitas pessoas não recebem porque nós não temos fé. E eu ouso dizer até mais: muitas pessoas se condenam porque nós não somos melhores, porque nós não temos uma fé tão viva como tiveram uma fé viva aquelas pessoas que levaram até Jesus aquele homem paralítico. E quantas pessoas paralisadas, paralíticas na vida espiritual, não é? Imóveis, porque nós não somos capazes de dizer: vamos até Jesus, Ele pode te curar, Ele pode te fazer bem. Vocês já pensaram se cada um de nós aqui disséssemos isso, a começar na nossa casa? Olha, vamos na missa hoje? Olha, a missa está sendo diferente. Olha, na missa nós encontramos Jesus. Ele pode transformar a nossa vida. Mas tem que falar assim o português correto. A gente fala assim: menino, você já foi na missa hoje? Levanta, sai daí, seu preguiçoso, vamos na missa, anda logo, está atrasado. A gente fala isso, o sujeito vai querer ficar dormindo na cama. Existe um modo de se fazer as coisas. Às vezes a gente acerta no princípio, mas erra no modo. Então vamos ter fé. Vamos ser homens e mulheres de uma fé de tal grandeza que a gente conquiste os outros. Conquiste. Tá? Segundo pensamento: Jesus olhou para aquele homem, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: meu filho, coragem, os teus pecados te são perdoados. Jesus não disse: levanta-te e anda. Jesus primeiro, ele faz um milagre na ordem espiritual, ou seja, lá na nossa alma, no nosso coração, para depois curar o nosso corpo, se for do agrado de Deus. É por isso que muita gente reza pedindo a cura das doenças e não recebe, porque Deus não apenas quer que nós sejamos curados no corpo, no nosso físico, livres, libertos das nossas doenças e dores, mas Jesus quer curar a nossa alma, lá dentro. Se lembra que a Lúcia perguntou a Nossa Senhora: tem muitas pessoas que pediram para a senhora curá-las, a senhora pode fazer o milagre e curar essas pessoas? E a Nossa Senhora diz assim: uns sim, outros não. Se lembram disso? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa só quer curar o corpo e depois, adeus Jesus. Não é isso. A doença muitas vezes Deus permite, embora não queira, porque Deus não quer o mal, mesmo físico, mas Ele permite para o nosso bem espiritual. Por isso que Jesus disse primeiro: os teus pecados te são perdoados. Jesus cura a alma da pessoa para depois curar o corpo. Mesma coisa conosco, não é? Então, quando a gente tem alguma doença, alguma dificuldade, aflição, tribulação, peçamos a Jesus o perdão dos pecados primeiro.
Terceiro pensamento. E aqueles saduceus orgulhosos, invejosos, começaram a pensar mal de Jesus. E eles erraram. Olha, todas as vezes que nós pensamos mal, nós erramos. Todas as vezes. Todas as vezes que vem um pensamento para a gente assim, olha, o padre está fazendo isso por causa disso, disso, daquilo outro. Fulano de tal fez isso, olha, por causa daquilo outro. E se a gente não pode colocar a mão na Bíblia e jurar que aquilo é verdadeiro, não fala, não pensa, porque você erra. Como os saduceus erraram. Por que pensais mal em vossos corações? Então esses são os pensamentos para nós. A fé que aqueles homens tinham, sejamos homens de fé viva. Os teus pecados te são perdoados. Jesus quer perdoar os nossos pecados, o meu pecado. Agora, não amanhã, hoje, agora, nesse instante, porque eu não tenho o amanhã, eu tenho só o hoje, o agora. E terceiro pensamento, vamos pensar bem dos outros. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.